Olá! No conteúdo de hoje eu trago para você uma coisa diferente. Uma coisa que eu vi no Facebook e achei muito interessante fazer um vídeo sobre eu respondendo. É isso que está no título que você leu. Eu não coloquei o título como estava na postagem que eu vi, mas eu vou ler para você como era o título certo da postagem. Se você se considera uma pessoa forte, responda as perguntas nos comentários sem dó. Eu achei umas perguntas muito interessantes, muito bacanas. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para você que está me assistindo também se perguntar para você mesmo. É interessante de vez em quando a gente confrontar a gente para a gente se entender e conseguir entender o mundo ao nosso redor. Porque é só nos entendendo que a gente consegue viver melhor. Então vem comigo, vamos entrar nesse conteúdo profundo. Eu vou mostrar para você como era essa postagem. Eu vi no Facebook de um cara chamado Rômulo Soares. Se as perguntas foram criadas por esse tal de Rômulo, ele é uma pessoa muito inteligente e muito espiritual para passar esse tipo de coisa na cabeça dele, para ele postar, para a pessoa se perguntar. Eu achei muito inteligente e muito interessante. Então, vamos lá para as perguntas? Às vezes eu acho que sim, ser forte não é guardar tudo pra gente. Às vezes eu guardo coisas pra mim para não incomodar os outros, mas tem aqueles momentos que eu sinto a necessidade de conversar com alguém sobre esse tal problema que me incomoda. Não para parecer estar reclamando, mas para a pessoa me escutar e talvez ter alguma coisa para me falar, para me entender e me ajudar a entender o que eu estou passando. Interessante pergunta. Em partes sim, em partes não. Porque a pessoa que eu já fui era uma pessoa um pouco mais inocente, um pouco mais bondosa. A pessoa que eu me tornei agora é todo o oposto do que eu era. Mas em compensação eu melhorei muito. Porque a pessoa que eu era também era uma pessoa, como eu posso dizer, estranha. Estranha ao extremo. Porque antigamente eu era uma pessoa depressiva. Depois que eu me curei dessa depressão, eu fiquei bem melhor. Ai, não sei se eu sinto saudade total, mas não, eu não sinto saudade. De uma parte do meu eu do passado sim, mas não completo. Os dois. Eu tive que mudar primeiro pela dor e depois por uma escolha, porque eu queria me tornar uma pessoa melhor. Porque a dor às vezes torna a gente uma pessoa que a gente não queria se tornar. E querendo ou não, a gente muda, a dor muda a gente, nem sempre para melhor. Aí a gente tem a opção de escolher mudar para melhor também. Então, automaticamente, por escolha ou pela dor, eu tive que mudar pelos dois. A minha família que mora na minha casa, sim. A gente tem muitos problemas, às vezes a gente se desentende muito, mas isso não significa que eu ame eles menos, porque eu sei que cada um aqui da minha família que mora na minha casa tem uma personalidade diferente, uma cabeça diferente, principalmente minha mãe. Que pessoa difícil de se dar, porque ela não abre a mente dela pra nada e nem quer abrir. Isso é muito difícil. Mas nem por isso eu deixo de amar ela. Todas as vezes que eu brigo ou que eu discuto, é porque eu não consigo me conformar que ela é uma pessoa de mente fechada. Eu sei que ela é uma pessoa que tem uma idade muito diferente da minha, que ela é de uma criação totalmente diferente da minha. Ela me criou do jeito que ela achava certo. E eu não achei mais que foi o suficiente para minha criação que minha mãe me deu. Eu tive que modelar muito. Mas toda a minha família é baseada na criação que um dia uma pessoa que veio antes deu. Isso faz delas umas pessoas diferentes de mim. Ou seja, querendo ou não, eu tenho que amar elas, porque são o que elas são. É o melhor que elas conseguem ser. Apesar de todos os problemas, sim, eu amo minha família que mora na minha casa.
Eu dei a resposta dessa pergunta na primeira pergunta, mas eu guardo mesmo por medo de incomodar as pessoas e também por medo das pessoas não entenderem o que eu estou passando e me julgar. Ou talvez nem ser julgado, mas mais porque as pessoas não vão entender e eu sim vou entender o que eu estou passando. E às vezes por isso que eu guardo para mim mesmo. Graças a Deus, sim. Todos os amores que não deu certo, eu já superei. Às vezes eu penso, mas pensar não quer dizer que eu sinto falta. E eu fico feliz porque eu fiquei anos pensando nesse amor que não deu certo. Mas não deu certo por minha causa, né? Então, querendo ou não, eu tive que superar. A vida segue e as pessoas evoluem. Então, tem que ser seguido em frente, tem que ser superado. Antes de mais nada, vamos ver o significado de pessoa solitária. Vamos lá, significado do solitário. Adjetivo que está só, que gosta de viver só. Sentir-se solitário não é o mesmo que estar sozinho. A solidão é uma sensação de desconexão. É a sensação de que você não é compreendido por ninguém em seu entorno e que você não possui as relações significativas de que você gostaria. O isolamento pode ser sim um fator para a solidão, mas não é o único. Sim, eu me considero uma pessoa solitária, mas por opção. Mas eu não considero isso ruim, porque eu sou uma pessoa solitária quando eu quero ser solitário. Quando eu quero ter contato com as pessoas, eu sou totalmente aberto. Eu sou uma pessoa aberta. Mas às vezes eu sinto a necessidade de ser uma pessoa solitária. E isso me faz muito bem, porque eu consigo colocar minha cabeça num lugar. Então sim, eu sou uma pessoa solitária. Eu tenho vários sonhos, mas eu desisti daquele sonho, ou de todos os meus sonhos, porque a minha realidade exigia isso. A minha realidade não me permite mais sonhar. Sonhar é um luxo para quem tem uma realidade diferente da minha, para quem tem tempo para sonhar. Eu não tenho mais tempo para sonhar, eu tenho tempo para viver. Então eu prefiro viver do que sonhar. E já que viver exigiu que eu deixasse meus sonhos de lado, eu fiz a escolha que foi certa para o momento. Mas eu tô bem com isso. Um dia, quem sabe, eu não consiga voltar a correr atrás dos meus sonhos. Mas não é o caso nesse momento. Vamos ver o que significa isso? Para quem não sabe, a regra número 10 significa nunca se apaixonar duas vezes pela mesma pessoa. Nossa, não sei. Acho que eu nunca quebrei essa regra número 10, ou talvez sim, me lembro. E se foi um sim, acho que não valeu não. Porque eu sempre me apaixonei pelas pessoas erradas, então não. Não valeu a pena quebrar a regra número 10. Eu acho que eu dou mais sorriso do que chorar. É difícil eu chorar. Nos últimos tempos eu até tenho chorado bastante. Mas em momentos que exigiu minhas lágrimas. Não do nada. Quando eu sinto vontade de chorar do nada, eu prendo e falo não. Eu sei que chorar não quer dizer que a pessoa não é forte. Mas eu sinto que pra mim, a lágrima nesse momento é sinal de fraqueza. Mas fazer o quê? Às vezes é preciso chorar, né? Mas a resposta para essa é: eu mais dou risada, eu mais sorrio do que choro. São várias situações. Uma é ter visto minha avó deitada no caixão. Aquilo para mim foi o fim. E esse foi um fim de verdade. Me doeu muito. De dentre todas as coisas que eu já vi, essa foi a que mais me doeu. Me modificou, me fez me tornar outra pessoa, mas depois eu modifiquei essa pessoa. Graças a Deus eu não faço mais isso. Mas antes eu ia porque dava curiosidade de saber o que a pessoa estava fazendo, como a pessoa estava vivendo. Por isso que eu acho que na maioria das vezes as pessoas stalkeiam. Pra, querendo ou não, mesmo a pessoa não fazendo parte da realidade dela, a pessoa tá lá postando ainda o modo de viver dela, o modo como ela vive. Dá curiosidade. Mesmo doendo, a gente vai, né? Vai machucar, mas a gente vai. Às vezes assim faz a gente se sentir bem.
A dor às vezes é boa, às vezes, mas não para sempre. Às vezes sim, eu gosto de fazer as pessoas sorrir mesmo quando eu não tô bem. Mas também essa bagunça e tudo que acontece faz parte do que eu sou e eu consigo botar em ordem uma hora. Eu sei que mesmo fazendo as pessoas sorrir, tudo dentro de mim tá bagunçado e confuso. Fazer o quê? Já. E ainda procuro, é necessário. Isso não é só pra gente louca. Não sei o que responder. Mas em parte sim, em parte não. Meio termo. Sim e não. Depende muito dessa traição. Não é toda traição que eu consigo perdoar. Mas depende muito. Não sei. Também não sei o que responder. Para responder eu preciso passar por uma traição. Já passei. Mas eu não lembro o que eu senti. Eu não tenho mais essa opção, não. Depende da pessoa. Dependendo muito da pessoa, eu coloco a pessoa antes de mim. Mas eu sempre me coloco em primeiro. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou estar bem para outra pessoa? Como é que eu vou conseguir ajudar outra pessoa? Não tem como. Já ouvi falar que antes da gente pensar em nós mesmos, temos que pensar no outro. Mas não é bem assim, não. Pra gente pensar no outro, a gente tem que dar bem com nós mesmos. Então, pensa nisso. Esteja bem com você antes de estar bem com o outro. Para o outro. Agora que acabou as perguntas, eu vou ler uns comentários de umas pessoas aqui. Evito determinadas questões. Não posso me deprimir. Tenho um filho lindo para criar e fazer feliz. Ninguém é forte. A verdadeira força vem do Senhor, que faz os céus e a terra e tudo que neles há. No fim, é só você com você mesmo. Saiba que quando você parar de reagir às coisas, elas simplesmente deixam de ter importância. Passamos por tantas situações na vida que o único controle que temos é como iremos nos sentir. Quanto aos outros, condiz sobre eles. Somos fortes quando reconhecemos nossas fraquezas. No começo eu respondi firme, no meio fiquei em dúvida. No fim, eu chorei. Acho que dor de amor é para adolescente. Gente madura vira a página e segue a vida. Agora pede alguém para a morte. Isso sim é doido. E é isso. São perguntas profundas mesmo, fortes. E cada um tem as suas próprias respostas para essa pergunta. A questão é ficar ou não ficar bem com as respostas que você vai ter sobre essas perguntas. Ser forte é o que é necessário hoje em dia para viver. Mas viva. Viva. Se você tiver uma pessoa que você pode ser fraco, mas uma pessoa de verdade, procura ela. Não se permite sempre ser forte, porque só ser forte ou só fingir ser forte acaba matando a gente por dentro. E a gente perde a nossa humanidade. E a humanidade é o que ainda tem de bom em algumas pessoas. Tem pessoas que nem humanas mais são. Mesmo sendo humanas, elas perderam a humanidade por alguma razão que só elas conhecem. Por isso, vamos procurar viver bem, né? Já que é para viver, vamos viver bem, desabafar, ter contato com as pessoas, se sentir sempre solitário não é bom. É bom ficar solitário por um tempo, mas sempre não. E é isso. Espero que você tenha curtido isso. E pensa nisso. E lembra, esteja bem, mesmo sendo forte ou fraco. O importante é estar bem. Até mais.